Bom dia, quero trazer um vídeo curto de reflexão que faz dias que eu estava analisando. Aí hoje me veio na mente sobre esta questão, uma questão muito interessante que está sendo defasada dia após dia, que se encontra no livro de Provérbios, capítulo 22 e verso 6. Provérbios capítulo 22 e verso 6, que diz assim: educa a criança no caminho em que deve andar, ou educa seu filho, ou ensina seu filho no caminho que deve andar. E até quanto envelhecer se não se desviar dele. Até quando envelhecer não se desviar dele. Tem outras versões que diz diferente. A parte, para mim, é uma parte muito interessante. É nessa parte aqui que eu vou falar. Ou instrui, ou ensina seu filho no caminho que deve andar. Eu vejo um grande erro, um furro entre muitas famílias, muitas vidas, por causa desta questão. Ou seja, uma criança, um filho, se formos estudar um pouquinho de psicologia, vamos ver neurociências e tantas outras coisas, vamos estudar o cérebro. Vamos descobrir que uma criança é como se fosse um computador, um HD em branco. Então você, pai, você mãe, tem essa responsabilidade de implantar na mente dele o que você quiser, que vai refletir para os resultados dele, na vida dele. E o maior problema da sociedade de hoje é achar que o dever de educar, de ensinar seus filhos é do professor, da igreja, do pastor e não de si. Ou seja, está jogando seu fardo para a mão, a sua responsabilidade para a mão da igreja, para a mão da escola. E acho que os professores têm a obrigação de educar, de ensinar seus filhos no caminho que eles devem andar. Os professores, qual a obrigação deles? É ensinar seu filho a escrever e a ler. Essa é a obrigação dos professores. O caráter do filho, quem é responsável por criar o caráter é você, pai, você, mãe. E muitos pais acabam pensando que dar comida, dar o melhor para o seu filho é o suficiente. Acabam não investindo, não dando atenção para os seus filhos. E acabam perdendo seus filhos dia após dia. E muitos filhos vão para a droga. E elas dizem, mas o que aconteceu com meu filho? O que aconteceu com minha filha? Que eu criei certinho na igreja, que eu instruí, entre aspas, o caminho que devia andar, e foi se perder. É que ela tinha atenção com tantas outras coisas que acabou não dando atenção para os seus filhos. Acabou jogando essa responsabilidade que era sua, de instruir seus filhos, de ensinar o caminho para os seus filhos. E quando você não ensina para os seus filhos, o mundo vai ensinar. Quando você não investe em seus filhos, em sua família, em seu casamento, o mundo vai investir. É isso que tem acontecido. E a maioria dos pais tem pecado nessa área. Tem esquecido isso, não tem investido nessa área. Não tem sentado, tirado um tempo, conversado com seus filhos, não tem tido uma intimidade com seus filhos. Depois de seus filhos grandes querem ter, aí não conseguem mais. Depois de seus filhos grandes, aí eles querem correr de atrás, quando muitas vezes eles estão perdidos. É que a maioria, às vezes, não tiver um amor materno, não tiver um pai com um padrão, como exemplo bíblico. Mas esses pais, na verdade, se for estudar um pouquinho sobre psicologia, eles também não têm a 100% a culpa, porque eles foram criados assim, e eles acham que essa forma é a correta de criar seus filhos. E eles acabam repetindo os padrões de seus pais. E os filhos
se não tiver uma atenção, vão acabar repetindo alguns padrões de seu pai e de sua mãe. Ou seja, vão acabar afetando algumas pessoas. Ou seja, algumas situações mal resolvidas quando a criança ainda é pequena pode afetar a vida adulta, os resultados da vida desta criança. Emocional, financeira, conjugal e tantas outras coisas. Pode afetar ela afetar a outra pessoa que se juntar a ela, juntar um matrimônio, um casamento, pode afetar essas duas pessoas e afetar seus filhos. Aí acaba passando uma corrente, porque foi uma situação que não foi tratada lá no começo. O maior problema da sociedade brasileira hoje é a educação, porque não investem na educação quando é pequeno. Aí depois quer investir depois de grande. Aí já muitos já estão complicado. Porque a PNL, que é a programação mental, que reprograma o cérebro. O cérebro é igual a máquina, né? Eu falei. É como se fosse um HD, um computador. E se você colocar algo ali, um vírus ali no computador, ele vai dar pane em algumas áreas. Mesma coisa na nossa vida. Se nós estamos dando pane em alguma área, é porque foi implantado algo na nossa vida. E precisa ser tirado isso. E para tirar isso, precisa reprogramar o cérebro, que está no nosso subconsciente. E nós agimos do jeito que agimos, não sabemos por quê. É porque foi criado um mundo no nosso cérebro. E esse mundo foi criado pelas pessoas qual tiveram mais influência na nossa vida. No caráter da criança, é até 5 anos, 7 anos. E o cérebro cria um mundo. E nós vamos julgar o mundo lá fora segundo o mundo que está em nossa mente, segundo o mundo que foi implantado em nós. Mas nem 100% esse mundo que foi implantado em nós está correto. E por isso que nós vamos julgar, tomar algumas decisões na nossa vida, porque foi implantado algumas coisas na nossa vida, algumas coisas erradas. Aí vai dar problema. Então, as pessoas vão agir como vão agir. Por quê? Porque foi implantado algo. Quem exercia maior papel de influência? Pastor, padre, as pessoas que mais são ao redor. E muitas vezes os pais, na correria do dia a dia, chegam em casa, às vezes nem vê seus filhos, ou nem conversa, ou não tiram atenção, tempo para andar com seus filhos, para conversar, um lazer com seus filhos. Ou seja, não investem em seus filhos. E seus filhos, a grande influência que implanta um caráter na vida do seu filho, que implanta um mundo, uma concepção de visão de lá fora, é a televisão, é a escola, é os alunos qual ele anda, as pessoas a qual ele anda, e menos o pai, menos a mãe. Porque não tem educado seu filho no caminho que deve andar, dia após dia. Porque muitos pais acham que o correto é dar o que comer, dar o que vestir é o suficiente, não é só isso. Por isso que muitos filhos de ricos são drogados. Você encontra filhos de ricos, milionários, perdidos no crack, perdidos na cocaína. Aí você vai e senta conversar com essas pessoas. Aí você começa a conversar com elas. E muitas pessoas grandes, com 30, 40 anos, aí elas vão dizer que não tiveram pai, ou tiveram um pai ausente, um pai que nem estava aí para os seus filhos. E vai refletir na vida dessa pessoa. Não tiveram amor de pai, ou às vezes nunca tiveram um abraço de um pai. Porque seus pais achavam que o correto era dar o que comer e o que vestir era suficiente. Mas não tiravam tempo para a sua família. Não investiam tempo em sua família. E quando nós não investimos tempo, aí o inimigo investe tempo. O maior problema de muitos líderes é isso. Investe tempo na igreja, investe tempo em tantas... No serviço nem se fala. Mas na casa, na família, no lar não investe tempo. E um lar, quando ele se quebra, ele não se quebra de repente, ele vai se quebrando dia após dia. Ele vai se desgastando dia após dia. É porque as pessoas não pararam para arrumar, para consertar o que foi desgastando dia após dia.
Seu filho é educado dia após dia. Dia após dia. Se ele tiver um pai que esteja um caráter, um exemplo de caráter, mas muitas vezes os pais falam uma coisa e não vivem. O caráter muitas vezes vale mais do que as palavras. Às vezes os pais cobram, mas não fazem o que cobram. Você prega uma verdade e vive uma mentira. Enganam a si mesmos. Então, se isso fosse tratado, se essas crianças fossem educadas corretamente desde criança, reduziria muito grande o número de drogados. O número de drogados seria muito mínimo isso. E na verdade o papel da igreja é fazer isso. O papel dos líderes da casa é fazer isso. Investir na sua família. Porque ele investir na sua família, em seus filhos, ele vai ter uma família mais estruturada, vai ter filhos mais estruturados. E também eu acho um erro da igreja brasileira nessa questão. Porque não tem investido tanto na família, tanto no casamento, tanto nos jovens, tanto nos adolescentes, quanto produzir uma maturidade para esse tipo de pessoas. Porque um exemplo, você investindo numa criança, desde pequeno, você está implantando uma mentalidade nela, você está criando um HD, você é responsável por aquilo que está indo na mente dele. Se você não está implantando algo na mente dele, alguém está implantando. A mídia, o que ele está assistindo, o que ele está vendo, ouvindo no colégio, os amiguinhos que ele está andando, alguém está implantando. Ele está aprendendo de outra forma. E quando você cria um caráter nele, quando você implanta algo na vida dele, isso ele vai se tornar uma pessoa mais sadia, com menos problema, menos problemática. Essa pessoa, ela vai ter geralmente um casamento mais sadio, melhor. Vai ter e vai desde o casamento, antes do casamento, ela vai ter uma maturidade para saber escolher a pessoa certa, para não culpar Deus. Porque muitas pessoas acabam escolhendo pessoas erradas, mas o culpado são elas. Elas que são culpadas. Porque elas que escolheram. Deus deu opção para elas escolher. Acabam escolhendo a pessoa errada. E acabam sofrendo, tendo consequências, tanto boa quanto ruim. Então, uma pessoa que tem uma maturidade, que é instruída no caminho certo, ela vai saber quem escolher para compartilhar um lar. Ela vai saber quem escolher para frente, porque ela vai ver que a pessoa que deve estar ao lado dela deve ter pelo mínimo a mesma visão do que ela, que deve vir para acrescentar, somar, não diminuir. Então, muitas questões são interessantes isso. A capelania presidial, adentro dela você vai decorrer muito isso. Infelizmente, for estudar a capelania, você vai ver que dá para se dizer que praticamente 90% dos casos dos presidiais são que ausência de pai que às vezes estava nem aí, achava que tal que comeu, que vestir era suficiente. Pais que nunca deram amor e carinho, porque eles achavam que só, eu falei ali, que só dar comida era o suficiente, porque eles foram criados dessa forma, e eles acham que essa forma era a mais correta. Acabaram repetindo os padrões de seus pais. E aí tem problema. Aí vai ter filhos com problema. E às vezes por causa desse problema vai afetar em todas as áreas da sua vida. Uma pessoa que tem problema entra em vícios, que às vezes é só por causa de uma situação lá atrás. Tem pessoas que entram no vício tipo do crack. Ela vai afetar todas as áreas de sua vida, por causa de uma questão lá atrás que não foi bem resolvida. Ou seja, porque não foi voltada às vezes atrás
e resolvido isso. Muitas vezes ela não sabe por que ela faz isso. Ou seja, essa forma é uma forma de fuga, para ela não parar e resolver isso. Mas ela não sabe o que está levando ela a usar isso. E quando a pessoa é viciada, ela afeta todas as áreas de sua vida. A área espiritual, a área financeira, o casamento. E às vezes vai ser um mau pai. Não vai ser um bom pai. Porque seus filhos não vão ter como exemplo de caráter, de homem, de mulher para a sua vida. Não vão ter em o que se orgulhar de seu pai, porque ele não foi um bom pai. Temos um exemplo de Davi. Foi um ótimo rei, mas um péssimo líder de casa. Tem tantos homens que são ótimos administradores, ótimos empresários, ótimos pastores, ótimos pregadores, mas péssimos pai, péssimos líderes de família. E Paulo vai chamar muita atenção. Paulo vai exortar muito aos irmãos. Vai dizer, se você não serve para ser um líder da sua casa, então não serve para ser um líder de uma igreja. Não serve para ser um líder ministerial. Ou seja, se você não é capaz de ser um líder de sua família, se você não é capaz de destruir sua família, então, se você não é capaz de administrar sua vida e seus filhos e sua casa, para que você quer administrar uma igreja? Para que você quer administrar pessoas se você não administra a sua própria vida? Reflita nisso. Aí os pais perdem os filhos dia após dia. A hora que ele está com 18, 19 anos. Aí o pai vê o que está acontecendo na vida do filho. Pai pensa. Aí ele não sabe o que aconteceu. O que aconteceu? Eu levava meu filho todo dia na igreja, ele ia comigo na igreja, ia na escola dominical. Mas é porque você não investia tempo. Não é só isso o suficiente. Educar não é só levar na igreja. Quando você está fazendo isso, eu falei no começo do vídeo, você está tirando a responsabilidade de você e jogando para cima da igreja. Ou seja, você está querendo dizer que a igreja é responsável por implantar um caráter, uma educação no seu filho, jogando para cima da escola. Você está se ausentando da própria responsabilidade. E quando você cria pessoas com estrutura, você tem uma geração melhor, mais estruturada, mais preparada lá na frente. Porque quando você não cria pessoas sadias, sem estrutura, elas vão afetar pessoas e prejudicar outras pessoas. Porque foi uma situação lá atrás que não foi solucionada direito. Eu já tenho sentado e conversado com pessoas de várias idades, 35, 40 anos. E tenho visto pessoas 35, 40 anos. Um dia eu trabalho de Uber, um dia eu peguei um rapaz bêbado. Aí uma mulher me ligou, conhecida minha. E ela ligou pra mim e mandou mensagem. Ela falou, o cara tá chato demais. Eu levei e fui conversando com ele, tá. Porque eu na capelania, às vezes eu converso meio de longe. Pra mim, a capelania é quase igual a psicologia. A psicologia mais avançada. Aí eu tento conversar e ver o que gerou, o que fez a pessoa a chegar onde que ela chegou. Tentar entender. Aí eu comecei a conversar com o rapaz. Ele é bêbado, com letrinho de pingo. Eu comecei a conversar, ele começou a chorar, soluçado, o cara com 35 anos morrendo na rua. Por que dessa questão? Porque não teve um lar sadio. Foi tudo o X dessa questão. Porque não teve um pai. Ou às vezes teve um pai, não teve um pai ausente. Eu já conversei com várias pessoas assim.
conversei com outro que tinha 30 e poucos anos também. E falou, olha, minha vida é boa. Até quanto tinha o meu pai. Aí meu pai morreu, minha vida acabou. Hoje eu tô perdido no crack. Porque o pai dele não instruiu, não criou um caráter na vida dele. Quer preparar o mundo para ele e não preparar ele para o mundo. Essa é a questão. O problema é um pouco da questão como que o pai vai preparar o filho para o mundo se ele não está preparado para o mundo. Se ele não sabe o que ele quer. Se ele deixa a vida acontecer. Ele mais sobrevive do que vive. Ele não vive a vida, sobrevive. Acha que tudo é do acaso. Tudo acontece do acaso. Eu vejo isso, é um grande problema na sociedade isso. Mães, pais, não pensam no peso das suas palavras, de sua língua. Salomão ali, ele escreveu Provérbios, ele vai falar também da língua. A língua é mais fácil domar um cavalo do que a sua própria língua. E acabam jogando maldições sobre os seus filhos. Maldições, sim, e às vezes entre aspas, porque um exemplo, acabam dizendo, seu burro, as outras coisas, ou seja, elas não têm noção do peso dessa palavra. E acabam implantando uma mentalidade e ela acaba acreditando que é burra mesmo. E quando ela acaba acreditando, acaba afetando todos os resultados de sua vida. E para mudar isso, mesmo que ela tenha sucesso na vida, ela acaba acreditando nisso. Para mudar isso, vai ter de sentar com alguém, ouvir. Esse alguém vai ter de ouvir ela. E muitas vezes, esse alguém já vai ouvir ela um pouquinho e já vai saber qual que é o problema dela, o que levou ela a acreditar nisso. Aí vai ter de reprogramar a mente dela, para mudar isso, para tirar da mentalidade dela. Ou seja, então, devemos pensar mais no peso das nossas palavras, para termos uma família mais sadia, filhos mais sadios. Salomão, sábio, estava dando esse conselho, instruir seu filho no caminho que deve andar. Porque se você não instruir, o mundo vai instruir. Pense nisso.